Olá, paz seja convosco. Mais uma vez estamos juntos para um estudo das nossas lições da Escola Bíblica. Esta é a parte 2 da lição de número 4 da revista Cidadania Cristã, lição de número 4, que tem por título A Igreja e o Estado, cidadão dos céus, cidadãos da terra. Nós no vídeo anterior trabalhamos até o item 3 e estamos agora no item 4 da lição número 4. A lição número 4 nos traz como um versículo para memorização João 8,32, que é: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vamos abrir os nossos olhos para a verdade de Cristo Jesus e de sua palavra? Vem comigo então. Na parte de número 4, ela tem o subtítulo de A Origem da Autoridade. Então nós vamos ver aqui que toda a autoridade vem de Deus. É Deus que tem o poder de governar toda a terra, todo o universo, todas as coisas, seja no campo físico, metafísico ou espiritual, enfim, tudo pertence a Deus. Toda a autoridade é de Deus. Ele governa com sabedoria, ele governa com amor infinito, ele governa com soberania e com justiça. Nós, nos vídeos anteriores, até nos lembramos daquela canção que cantamos, que o reino dele, que o governo dele é baseado em justiça, bondade, igualdade, fidelidade, e que é um reino diferenciado. E nós pertencemos a este reino. Mais do que pertencermos, nós somos representantes deste reino aqui. Nós somos aqueles que carregam o reino de Deus aqui nessa terra. E temos então que viver conforme a responsabilidade que nós temos para com Deus. A nossa lição, ela traz uma frase que eu quero citar aqui para vocês. Isso acontece, ele está dizendo aqui que ele governa sobre tudo, que Deus é o que governa sobre tudo. E aí ele dá uma explicação assim: isto acontece porque Deus, sendo a origem de toda autoridade, exerce o seu poder de governar em consonância com os atributos e suas leis, visando a manutenção da ordem do universo e o bem-estar do homem por ele criado à sua imagem e à sua semelhança. E aqui nesta lição, logo em seguida, do que eu acabei de ler, que está aqui marcado com essa chave, tem alguns versículos que eu vou citar, que nós vamos ler aqui. Se você puder, dê um pause, pegue a sua Bíblia e abra comigo no capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis 2, de 1 a 7. Gênesis 2, de 1 a 7. Com isso, nós vamos meditar na autoridade de Deus, no governo de Deus. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. E tem toda uma descrição também do jardim que Deus plantou, da árvore que ele plantou, da árvore que o homem não poderia comer, das leis, da autoridade dele sobre a sua criação. Aqui nos mostra então o poder do nosso Deus Criador. Ele é dono de toda a autoridade porque ele nos criou. E nós que cremos em Jesus sabemos que além de ele nos criar, ele nos redimiu do nosso próprio pecado, das nossas escolhas erradas, através de Jesus Cristo, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia! E por isso ele tem toda a autoridade sobre nós. Mas ele não é bruto, ele não é mal educado, ele apenas exerce essa autoridade se nós permitirmos. E é isso que nós queremos, permitir a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos ler também, na verdade eu vou citar para vocês Jó 33,4. Jó foi capaz de dizer o seguinte no capítulo 33, no versículo 4. O Espírito de Deus me fez. O Espírito de Deus te fez, meu irmão. O Espírito de Deus me fez. E nós ainda podemos usar este verbo fazer no presente. O Espírito de Deus me faz. O Espírito de Deus
te faz. Nós podemos ainda usar um outro verbo. O Espírito de Deus me refaz. O Espírito de Deus te refaz. Nós podemos parafrasear Jó em muitas circunstâncias da nossa vida. Continuando agora a falar o que Jó disse, o versículo 4 do capítulo 33 diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Não é verdade? Ele me fez e ele mantém a minha vida. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Nós precisamos reconhecer essa autoridade de Deus sobre a nossa vida e sobre toda a vida humana. Também vamos ler o Salmo 19. Irmãos, o Salmo 19 é uma poesia lindíssima e eu convido você, no dia de hoje, a meditar comigo no Salmo 19. Nós vamos ler todo o Salmo 19 e vale a pena. Ele diz assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. Medite, meu irmão, na grandiosidade do nosso Deus, no poder e na autoridade dele, através destas palavras. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Existe uma outra versão que diz: sem linguagens, sem fala, ouve-se a sua voz. Ele fala, ele se revela ao ser humano. Aleluia. No versículo 5 diz: que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada pode se esconder de seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Pense bem nisso, eu vou até anotar. A lei do Senhor é perfeita. Não se preocupe. Não se preocupe em como está o mundo, não se preocupe com aquilo que os seus olhos veem, mas escute o que a palavra de Deus está a nos dizer. A lei do Senhor é perfeita. Nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu conhecimento. Ele domina sobre tudo, nós podemos crer. E restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, será que você também sente o que eu sinto? Às vezes eu me sinto com a minha alma ferida, não por problemas assim pessoais, já me senti por problemas pessoais, mas nos dias que vivemos hoje, a minha alma muitas vezes se encontra ferida pela condição do nosso país, pela condição das nações, pelo sofrimento da humanidade, pelo sofrimento de pessoas desconhecidas, sim, mas que nos choca pela quantidade, pelas dificuldades, pela pobreza, pela falta de recursos. E aí nós devemos sim nos sentir com a nossa alma ferida, porque parece que não existe solução para tão grande caos. Mas a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ler este salmo restaurou a minha alma, porque me faz lembrar, me faz mais e mais recordar e aceitar e reviver e crer. Ele é perfeito e nada foge do seu domínio, como eu já disse anteriormente. Você pode crer nisso? Diga aleluia, diga glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Chame esse poder e essa bênção para a sua vida. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura a minha alma, restaura a alma dessas pessoas que sofrem, que a lei do Senhor possa chegar ao ouvido e ao coração delas e restaurar a sua alma, restaurar a sua vida, apesar de qualquer dificuldade material. É isso. Continuando, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Versículo 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir nas suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui está descrita a grandiosidade do nosso Deus, da sua criação, do seu poder, da sua sabedoria, do seu conhecimento. E aqui nos mostra o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele tem verdadeiramente todo o poder nos céus e na terra. Leremos ainda, irmãos, Isaías 40, 12 a 31. A majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colunas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair do seu exército de estrelas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz ao Jacó e você fala ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa,
nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu fiz questão de ler tudo isso aqui, porque, como eu disse, a nossa alma às vezes ela fica machucada por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o Senhor, o nosso mal, as nossas dificuldades, elas não estão encobertas diante do Senhor. Ele é perfeito, a sua sabedoria é muito maior do que nós podemos compreender. E Ele está trabalhando ao nosso favor. Deus é o dono de toda a autoridade, de todo o poder. E Jesus, ele também é a autoridade constituída por Deus. Veio seu Filho, feito homem aqui na terra, morreu, ressuscitou, nos deu a salvação eterna e reina com Deus nos céus eternamente. Jesus é o nosso maior exemplo de conduta a ser seguida. Ele é o maior exemplo de obediência às leis e de obediência às autoridades, de honra às autoridades, de saber se comportar, de saber dar o exemplo certo para apontar a glória e a soberania do nosso Deus. Ele, Jesus, em tudo foi obediente. E nós também devemos ser obedientes às autoridades, a autoridade do nosso Pai, o Deus Criador Todo-Poderoso, e a autoridade de Jesus, e as autoridades que são constituídas por eles para nos abençoar. Porque, como nós vimos lá no início, a sociedade precisa de regulamentação, precisa de autoridade sobre nós para que ela não vire uma anarquia. Nós vamos agora à parte de número 5, que tem o subtítulo A Autoridade Outorgada ao Homem. As pessoas que recebem a Cristo e que são nascidas de novo, elas devem não somente demonstrar, mas também disseminar sua retidão no meio do mundo degenerado. Nós recebemos a Cristo, nós somos transformados em nova criatura e somos agora semente de Deus aqui na terra. E somos agora seus representantes, seus embaixadores, embaixadores do reino de Deus na terra, e devemos ter condutas que sejam de acordo com essa realidade, com essa verdade de nossas vidas. A salvação que nós afirmamos deve ser transformadora na totalidade de nossas vaidades pessoais e sociais. Então, a salvação deve transformar as nossas vaidades pessoais e sociais. Nós devemos deixar de lado o nosso eu, para então seguir e prosseguir anunciando a salvação a outras pessoas. Como diz Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas assim que recebemos a salvação e vivemos com Cristo, nós praticamos boas obras, porque assim também Ele fez. Jesus, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude, com o Espírito Santo e com virtude, e Ele andou fazendo boas obras, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. E se Deus é conosco, nós também devemos andar fazendo boas obras. Deus é conosco e nós somos com Deus. Se fechou todas, nós realmente podemos fazer a diferença nessa sociedade. Gente, os cristãos precisam então entender que o homem, para estabelecer a verdadeira justiça pública e uma sociedade livre, deve obedecer à soberana vontade de Deus, Criador, para atividade e responsabilidade civil. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que buscar sempre o conhecimento de Deus para fazermos as coisas segundo a sua vontade, certo? Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que ele, redimindo o mundo, redimindo as nossas vidas, redimindo o seu povo, restaurasse a tarefa política de pôr em ordem a sociedade e exercitar a verdadeira justiça pública. É uma responsabilidade nossa. Nós vamos esperar que pessoas que não conheçam a Jesus sejam corretas, sejam amáveis, sejam compassivas, tenham compaixão, tenham solidariedade? Podem ter. Mas a verdadeira
verdade, a verdadeira solidariedade, o verdadeiro amor só está em Deus. É nossa responsabilidade espalhar isso. Podemos ter e já tivemos muitas pessoas comprometidas com o bem-estar social, mas ninguém se comprometeu mais com este bem-estar do que o nosso Jesus. E ele é o nosso exemplo e nós também devemos estar comprometidos com isso. E o Espírito Santo é quem nos capacita, certo? A discernir, à luz das Escrituras, as estruturas ordenadas por Deus para a sociedade e reconhecer as autoridades e tarefas peculiares, as instituições tão diversas como o lar, a escola, a igreja, o trabalho e o Estado. O Espírito Santo nos capacita para desenvolver os nossos papéis em cada uma dessas instituições e que nós venhamos buscar a orientação dele para todas elas, em nome de Jesus. Também quero destacar aqui esta frasezinha que está aqui circulada. Eu vou ler ela igualzinho como está aqui. A implementação dessas responsabilidades políticas em obediência e sob orientação do Espírito Santo requer um corpo de pensamento político cristão claramente articulado e uma efetiva cooperação com simultânea ação cristã comunitária nas diversas áreas. Então, quando nós vamos implementar a nossa responsabilidade política, isso deve ser em obediência ao Espírito Santo e debaixo da orientação do Espírito Santo. E que a gente tenha um pensamento, um corpo de pensamento político cristão articulado e de efetiva cooperação simultânea cristã comunitária nas diversas áreas. Irmãos, nós temos exemplos desse pensamento político cristão claramente articulado com cooperação simultânea na ação cristã. Sabe? Não sei se alguns de vocês já acompanharam, por exemplo, a Semana da Bíblia. E nós já tivemos algumas audiências públicas onde se reúnem autoridades cristãs de várias denominações, de uma forma ordenada, de uma forma bonita de se ver e ouvir. Representantes da diaconia católica, representantes dos adventistas do sétimo dia, representantes da igreja presbiteriana, representantes da igreja quadrangular, representantes da igreja batista, da igreja luterana, enfim, falando todos unidos em prol de uma mesma causa, a ascensão da palavra de Deus sobre a nossa cidade e, por conseguinte, a bênção sobre a nossa cidade, a bênção de Deus sobre as autoridades, a bênção de Deus sobre o nosso povo. Sem partidarismo, sem sectarismo, sem divisões, sem puxar a brasa para o meu assado ou para esse, sem citar isso aqui é o orgulho desta ou daquela denominação. Não, mas todos voltados para a exaltação da palavra de Deus. Então isso é uma ação política, um pensamento político, um corpo político claramente articulado em uma efetiva cooperação para um bem maior, que é a exaltação e a propagação da palavra de Deus. Isso é possível. E isso também é um trabalho que nós fazemos gradativamente. Não existirá uma mudança da noite para o dia. Muitos ainda não se engajaram nesta semana da Bíblia, como nós julgamos que deveria. Mas cada um sabe de si e nós é que temos que fazer o nosso papel. Nós é que temos que desempenhar a nossa função. Se nós estamos tendo a visão, nós temos que desempenhar a missão. Talvez alguns colegas ainda não estejam tendo a visão. Se nós estamos tendo, vamos executar a missão. Então, nós temos que nos colocar como soldados de Cristo nestas batalhas, nestas frentes de serviço para demonstrar o caráter cristão nas mais variadas instâncias da sociedade. Certo? Então, o compromisso básico do cristão é para com o seu Senhor. Independente de placas denominacionais, independente daquilo que eu particularmente ache como certo, como eu já falei anteriormente. Aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo para o qual o Espírito Santo nos chama, tem que estar numa posição superior às nossas crenças pessoais ou culturais ou historicamente construídas
Deus em primeiro lugar e a sua vontade e a sua autoridade sobre nós. Muito bem. Então, olha aqui, ó. Devem ser cristãos os movimentos formados por cristãos que não separam sua vida espiritual do dia a dia da existência, mas desejam que os homens, os grupos e os estados venham a convergir para a cruz, que almejam viver em um país governado por homens governados por Deus. Eu vou ler de novo. Esta aqui é a última frase da parte 5, ó. Estou aqui na página 20, na última parte da parte 5, eu li assim: devem ser cristãos os movimentos formados por cristãos. Nós não podemos fazer um movimento que não seja cristão. Nós não podemos nos envolver num movimento que seja injusto, que não seja correto, que seja falso, que dê mau testemunho. Nós precisamos fazer movimentos que sejam movimentos cristãos de uma palavra só, solidários, pacíficos, gentis, humanos. Porque nós não podemos separar a nossa vida espiritual do dia a dia, como está escrito aqui. Mas nós devemos desejar que os homens, os grupos e os estados venham convergir para a cruz. Que eles possam olhar para a cruz, que eles possam enxergar na cruz a sua salvação, o seu Salvador, o Senhor Jesus, que pode transformar a sua existência, pode trazer paz, cura, libertação e vida eterna. Nós desejamos que todas as instâncias da sociedade olhem para a cruz, se voltem para a cruz, certo? E que nós tenhamos também o desejo de viver em um país, em uma comunidade governada por homens governados por Deus. Que maravilha, não é verdade? Nós temos que orar por isso, como nós já lemos um versículo em algumas aulas anteriores. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que tem Deus como Senhor. Nós queremos que Deus seja o Senhor da nossa nação. E isso depende de nós. Depende de Ele ser o Senhor da nossa vida, depende de Ele ser o Senhor do nosso lar, depende de Ele ser o Senhor do nosso trabalho, depende de Ele ser o Senhor da nossa cidade, depende de Ele ser o Senhor do nosso país, de cada um de nós. A transformação do mundo não se faz de fora para dentro, mas se faz de dentro para fora, certo? E aí então, falando em autoridade, eu também separei aqui alguns versículos, como um que eu já citei também no primeiro vídeo, ou no vídeo da lição 3, me desculpem assim essa minha confusão em qual dos vídeos eu citei isso, mas enfim, eu vou citar novamente. Lucas 22, 29, Jesus disse assim: e como meu Pai me deu um reino, eu dou a vocês o direito de participar do reino. Então ele nos outorga a sua autoridade. A autoridade outorgada ao homem é dada por Jesus. Foi dada também pelo nosso Deus, é claro, quando ele nos criou, quando ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida, mas foi reafirmado através de Jesus Cristo, certo? E nós temos então a autoridade que vem do Pai. Cadê os versículos que eu tinha separado aqui? Só um minuto. Eu deixei aberto aqui no meu celular e agora eu não estou encontrando, mas não tem problema, a gente vai conversando e aí nós vamos se organizando aqui. Eu acho que eu encontrei. Gente, existem versículos que falam, por exemplo, que toda autoridade me foi dada, né? Deus nos deu a sua autoridade. Ele nos deu a autoridade do céu. E eu vou citar alguns versículos que comprovam isso, certo? Por exemplo, Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Romanos 13:1. Isso pode nos pesar, porque muitas vezes nós enxergamos defeitos nas autoridades constituídas da nossa cidade, do nosso país, das próprias nações. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Então, ela é verdadeira e nós devemos atentar a ela. A palavra de Deus também diz que nós devemos interceder pelas nossas autoridades, orar pelas nossas autoridades para o nosso próprio bem. Talvez a gente esteja orando pouco, hein? Estamos enxergando coisas que não são agradáveis?
Vamos orar mais, irmãos. E tá precisando, não é verdade? Gente, outro versículo que eu quero deixar aqui para vocês. Tito 3:1 disse assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Também 1 Pedro 2:13-15. Por causa do Senhor, olha bem o que está dizendo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Gente, aqui eu abro um parênteses para a ignorância dos insensatos que hoje em dia têm a total liberdade de expor os seus pensamentos. Aonde? Nas redes sociais. E nós vamos nos juntar a eles discutindo o que não deve ser discutido, o que não cabe a nós? Ou vamos fazer o que está dizendo aqui, ó, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vamos tomar a nossa posição. Vamos fazer as nossas queixas ao único que pode solucioná-las, o dono de toda a autoridade, o dono dos reinos, aquele que domina sobre os príncipes, sobre os reis, sobre todo o governo humano, o nosso Deus. Pois bem, eu vou também ler ainda Mateus 28, 18-20. Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. E Ele está nos mandando ir. Ele está nos mandando fazer discípulos. Ele está nos mandando ensinar o que Ele nos deu, o que Ele nos ensinou, o que Ele nos ordenou. E Ele está também nos dando a esperança, a confiança, a segurança de que Ele estará conosco até o final dos tempos. Então, vamos exercer a autoridade que Ele nos dá e vamos confiar no seu braço forte que nos sustenta. Muito bem. Agora sim, nós chegamos no item 5, que é... Aliás, desculpem, o item 6, que é a relação igreja-estado. Gente, aqui eu vou ler também os 2 primeiros parágrafos desse item. A igreja, como instituição, deverá atuar com consciência do Estado. A igreja deverá atuar como consciência do Estado, auxiliando no desenvolvimento da sociedade como um todo. Segundo parágrafo diz: estimular a participação sadia e consciente de sua membresia no contexto social, político e civil, para ser, como a própria Bíblia diz, sal da terra e luz do mundo. Participação consciente para ser sal da terra e luz do mundo. É nosso dever exercer as nossas obrigações como cidadãos da terra, certo? É nosso dever. É nosso dever pagar os nossos impostos. É nosso dever votar. É nosso dever orar pelas nossas autoridades. É nosso dever procurar escolher representantes verdadeiramente cristãos. É nosso dever não depositar a nossa confiança em pessoas humanas, em figuras, em personagens, em mitos, sem querer com isso falar do nosso presidente, que é chamado como mito, foi chamado como mito na campanha, mas eu quero dizer mitos assim, de ideias prontas, de personagens, de personificação, de mudança, acreditando que aquela pessoa é que vai fazer a diferença. Não existe isso. Não existe. Não há por que nós agora nos arvorarmos a defender este em detrimento daquele. Nós cremos em Deus e é Deus que tem poder de governar, de abençoar, de olhar por nós, certo? E de nos alcançar com a sua bênção, apesar
dos contrapontos ou dos desacertos das nossas autoridades. E nós, como cristãos, sim, devemos procurar, como quem procura uma agulha no palheiro, talvez, representantes cristãos que façam a diferença. E que a gente possa também ser um representante cristão na instituição em que nós estamos inseridos, dentro da nossa igreja, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da comunidade em que fazemos parte, e que possamos fazer parte de mais espaços sociais para levar a bênção de Deus. Vocês estão compreendendo? E quando nós nos depararmos com bandeiras ideológicas, que nós possamos levantar a nossa bandeira, não de forma real, física, literal, não, mas levantar a nossa bandeira levantando os nossos rostos, levantando a nossa vida, levantando o nome de Deus através do exemplo que nós damos. Nós não devemos usar as redes sociais para falar mal de nós mesmos. Nós não devemos usar a rede social para falar mal de outras denominações. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos levantar a bandeira de Jesus Cristo, que é a solidariedade, que é o amor, que é a justiça, que é a igualdade. E não apenas com palavras, mas também com as nossas ações. Em detrimento das nossas necessidades próprias. Talvez nós não estejamos tão satisfeitos, quem sabe, não é a minha posição, mas talvez alguém não esteja satisfeito, por exemplo, com a administração da prefeitura. Mas perceba as coisas positivas que a prefeitura está fazendo, procure essas coisas positivas, exalte essas coisas positivas. Jesus não acusou a César. Jesus disse: dai a César o que é de César. Hoje nós não temos uma moeda com a cara estampada da nossa prefeita, ou do nosso governador, ou do nosso presidente. Mas nós precisamos dar a eles o que é deles. A honra, o respeito, a autoridade. Essa é a posição de um cristão. É assim que nós devemos nos comportar. É lamentável muitas coisas que os nossos políticos fazem? É sim. Mas Deus é Deus. Vocês acham, como nós lemos no Salmo 19, que alguma coisa está encoberta para o nosso Deus? Não. Somos nós que temos que dar conselho a Ele em relação às nossas autoridades. Ele está vendo. E isso, quando eu digo isso, não é como quem diz, ele está vendo e eles vão pagar. Não, ele está vendo, ele está permitindo, ele está dominando sobre tudo e ele está trabalhando ao nosso favor. Eu creio nisso. E que a gente possa se comportar como pessoas que sabem disso e creem nisso e abençoam os lugares a que fazem parte. Eu não gosto que falem mal de Pelotas. E não é só porque eu sou pelotense, mas é porque daqui eu tiro o meu sustento. Porque Pelotas me abençoa. Certo? Eu não gosto que fale mal do meu trabalho, porque o meu trabalho é uma bênção para mim. Ainda que tenha dificuldades e que eu mesma possa uma vez conversar com vocês pessoalmente as dificuldades que eu passo. Mas jamais eu devo afundar a instituição a qual eu faço parte. Eu faço parte do município, eu faço parte da igreja quadrangular, eu faço parte dos colégios aonde eu trabalho. Então, se eu afundo essas instituições, eu estou afundando a mim mesma. Eu preciso ser diferenciada, eu preciso abençoar o estado ao qual eu faço parte, a instituição a qual eu faço parte. Eu faço parte. E na nossa igreja também, da mesma forma. Eu quero conversar com vocês o seguinte, ó. Cidadãos dos céus e cidadãos da terra. Aqui a nossa lição, ela diz assim, se a gente cumpre as nossas obrigações sociais, se o nosso nome, quem sabe, está incluído no SPC ou no Serasa, se nós não devemos rever, então, a nossa vida financeira e sermos mais corretos, se nós exigimos nota fiscal, que isso vem ajudar o governo na arrecadação dos impostos que são necessários para a manutenção das políticas públicas, né? Se nós deixamos de comprar coisas caras com preços exorbitantes, se nós não somos tão consumistas, se nós somos doador de órgãos, doadores de sangue, tudo isso para nos fazer pensar se nós estamos desempenhando bem o nosso papel
de cidadãos da terra. Se a igreja, se nós, Igreja de Cristo, eu e você, pessoas, cidadãos e cidadãs, estamos colaborando com o Estado ou somos um peso, um fardo para o Estado? Muito bem. Então, irmãos, aqui também diz, que eu deveria ter citado aqui para vocês a Constituição Federal de 1988, que garante os nossos direitos, os direitos humanos. Muitas vezes, como é que nós como cristãos vamos ser defensores da pena de morte, irmãos? Por favor. Por mais terrível que sejam os pecados das pessoas, nós temos que nos lembrar do ladrão na cruz, crucificado com Jesus. Lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Temos que levar para a nossa vida diária a nossa vida espiritual. Se não estamos levando, se andamos revoltados com tudo, se andamos falando mal do governo, se andamos amaldiçoando a nossa terra, está faltando vida espiritual, está faltando vida de Jesus em nós. E a palavra de Deus também, agora eu me lembro de Romanos, em 1 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas, eu tô com problema com o primeiro e segundo, hein? 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil anda doente, o estado do Rio Grande do Sul tem os seus problemas, a cidade de Pelotas também. Mas e o povo de Deus, o que está fazendo? E o povo que é chamado pelo nome de Deus, o que está fazendo? Se humilhar e orar e buscar a face? Ou se arvorar, se envaidecer e buscar falar mal, buscar fazer de tudo uma terra arrasada? O que nós estamos fazendo? Apontando os defeitos ou buscando aquele que pode solucionar os problemas? Então, eu desafio você a ter uma prática diferenciada. Eu desafio você a assistir os jornais que trazem tantas notícias revoltantes e começar a orar e começar a interceder por cada uma das notícias. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Assista o jornal, aponte, quem sabe, as questões terríveis que nós ouvimos ali e comece a orar. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Derrama da tua sabedoria, Senhor. Tu governas toda a humanidade, todo o mundo, toda a autoridade pertence a ti. Abençoa essas autoridades, abre os seus olhos, sensibiliza o seu coração. Assim, no momento de tanto sofrimento, eu nunca vi tanta discórdia nos governos, nas instâncias políticas. Gente, falta muita oração, muita humilhação nossa diante de Deus, pedindo misericórdia. Porque quando o governo vai mal, a sociedade vai mal, nossa vida vai mal. Quando o governo vai bem, a sociedade vai bem e nossa vida pode ir bem. É lógico que nós não nos pautamos pelo governo humano, nós nos pautamos pelo governo divino, pelo governo de Deus. E por isso nós podemos ter esperança. Mas existe uma responsabilidade sobre nós, existe uma autoridade espiritual dada por Jesus e por Deus para nós. Existe uma capacitação do Espírito Santo sobre nós para sermos sal e luz nesta terra, irmãos. Que tipo de cidadãos da terra nós temos sido? Alguém pode olhar para nós e imaginar que nós somos também cidadãos dos céus? Será? Reflita sobre isso. Busque a orientação de Deus para a sua vida política. E quando eu digo isso, não é porque nós vamos agora nos filiar a um partido, ou nós vamos carregar bandeiras dessa ou daquela ideologia, ou porque nós vamos entrar por uma vida partidária, política. Até podemos, irmãos, né? Dentro de uma caminhada, através de uma capacitação, buscando fazer as coisas da melhor forma, dentro das regulamentações, podemos ser, mas
Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que cada um de nós fazemos política no nosso dia a dia, no modo como tratamos as coisas, no modo como negociamos, no modo como compramos, no modo como vendemos, no modo como nos relacionamos, no modo como cumprimos os nossos deveres, no modo como exigimos os nossos direitos, no modo como exercemos o nosso papel social. E Deus espera de nós uma postura diferenciada, uma postura que glorifique o nome dele. E é disso que nós estamos falando. Que você possa refletir comigo. E também eu quero desafiar você para que a gente comece a ter práticas mais solidárias. Que a gente comece a pensar em ser exemplo em todas as áreas da nossa vida e que a gente realmente se preocupe em abençoar o outro. Tá bem? Eu espero que você tenha gostado das nossas lições, do nosso estudo até aqui. Eu concluo hoje a lição de número 4 e que você pense bem como estamos desempenhando o nosso papel de cidadãos aqui na Terra. Há muito a fazer e Deus conta com você e comigo. Isso é um grande privilégio. Não vou deixar de repetir: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se nós nos humilharmos e orarmos e buscar a face dele e nos convertermos dos nossos maus caminhos, porque não adianta eu querer que Deus resolva o governo, que Deus resolva isso, aquilo, das instâncias, das autoridades governamentais, e aí, num nicho menor, eu cometo os mesmos erros, a mesma corrupção, a mesma troca de favores. Por favor, que nós não venhamos a enxergar o cisco no olho do outro e não perceber a trave que está no nosso olho. Que não sejamos umbiguistas, olhando apenas para o nosso próprio umbigo, mas que possamos olhar para o bem de uma comunidade e nos colocar à disposição de Deus para abençoar aqueles que nos cercam. Pense bem nisso e que Deus nos abençoe muito. Até a próxima.